aqui diretamente de Londres. Oferecimento a Speed Fast enviou. Chegou! As Três Marias aqui, hein? Bom dia, boa tarde. Marinelli, tudo bem com você? Bom dia, meninas. Tudo bem? E com vocês? Bom dia, Bom querida. dia. Que alegria estar aqui com vocês. Eu tô aqui ouvindo, acompanhando, eu já ri, já refleti. Já fiquei nervosa, né? Já tô com os embrulhinhos aqui no estômago porque é a primeira vez, né, que eu vou falar numa rádio, então é diferente de você falar numa live, de se comunicar em outros lugares. Então já tô sentindo aqui as borbulhinhas no estômago que a Suzy estava falando. Ansiedade boa, essa ansiedade boa, hein? Isso aí, é verdade. Então, já refleti com relação àquilo que você falou e é bem isso mesmo. Ah, que alegria te receber aqui, minha querida. Bem-vinda. A Suzy, catadora de personalidades, cavou você assim, pegou no laço e tirou. Não é catadora, é criadora. Criadora. Descobridora. Não, sabe Influenciadora. Não, a Suzy falou assim, eu tô cavando aqui uma influenciadora cristã e que vai trazer pra gente um pouquinho aí sobre esse papel dela na internet. Conta pra gente, Mari, querida Mari, posso te chamar pode assim? me chamar Mari, isso. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né, de poder compartilhar um pouquinho aí com vocês, né, do que hoje eu tô fazendo ali um pouquinho na internet, né, eu falo bastante sobre propósito, eu falo a respeito do meu testemunho também de vida, né? Eu tenho um testemunho de superação, então eu falo muito sobre espiritualidade também, e hoje, né, eu compartilho diversas coisas nesse sentido, e é uma alegria, né, poder compartilhar isso aqui com vocês, né, de poder compartilhar um pouquinho, de poder servir, né, um pouquinho do que hoje, né, Deus tem feito, assim, na minha vida. Inclusive tem muito a ver com a ansiedade também, naquilo que vocês estavam falando. Eu fui uma pessoa e hoje eu falo, inclusive, com pessoas, né, com meninas, principalmente, que, assim como eu, passaram por diversas dificuldades e elas não, né, hoje não conseguem se desenvolver, não conseguem desenvolver um propósito, não conseguem fazer aquilo que elas gostariam de fazer. E eu fui uma pessoa que eu já fui muito travada, sabe, meninas? Eu já perdi oportunidade na vida, eu já perdi oportunidade de emprego, eu já passei assim por diversas coisas, por medo, por ansiedade, sabe? Por realmente aquele medo de encarar as coisas, por rejeição. Nossa, por tanta coisa assim nesse sentido, sabe? Onde eu simplesmente eu não conseguia mesmo. Então assim, eu tinha um problema assim extremo de ansiedade. Hoje eu posso dizer que a ansiedade que eu sinto, ela é uma ansiedade mais tranquila, né? Aquela coisa assim mais natural, né? Aquela que a Suzy estava comentando, né? Aquelas borboletinhas no estômago, tudo. Mas eu vou. Mas antes eu não ia. Então, assim, eu já passei muitas dificuldades nesse sentido, sabe? Então, assim, por isso que hoje, né, na internet, eu falo também a respeito disso, né? Eu compartilho a respeito disso, compartilho sobre o meu testemunho. Então, na verdade, eu não só me comunico, né, com um público cristão. Eu sou uma influenciadora cristã, mas eu falo com diversos públicos, sabe? Eu alcanço diversos públicos, então... e as pessoas, elas veem também por conta disso, né? Porque elas verem esse testemunho de superação, assim. É verdade, viu? A gente tem acompanhado aqui, né? Até eu estava aqui lendo, né, um pouquinho sobre você, sabendo um pouquinho sobre você. E para você que acabou de ligar o rádio, está acompanhando aqui essa entrevista, a gente está falando com a Marinelli. É Devec ou Devec? É Devec. Devec. Acertei. Suzy acertou. Da onde que vem esse sobrenome? Mas normalmente o pessoal assim confunde mesmo. Os meus dois sobrenomes são difíceis. Um é Zacresco e o outro é Devec. E da onde então, que né? vem? Da onde que vem esse nome, Marilene? Marinelli. Pois olha, é italiano e ucraniano. O Zacresca, que vem na minha família, da parte de pai, vem ucraniano. E aí o Devec, que agora foi depois que eu casei, né? Que eu ganhei do marido, mas aí eu não tirei o da minha família para ficar mais difícil ainda. Mesmo. E aí o do meu marido é italiano. Então a gente está batendo um papo aqui com a influenciadora cristã, casada e mãe de duas. Ela ama sushi e é doidinha por Jesus. De uma menina cheia de traumas, fracassos e rejeições, que até chegou a tentar, né, o suicídio, pensava que era o seu fim, a uma mulher transformada para transformar,
que hoje encontrou um sentido na vida e uma jornada sobrenatural e procura ajudar outras pessoas a também encontrar o seu propósito. É um testemunho vivo de superação, resiliência e fé. Que lindo, viu? Tão essa história. importante, né? Porque muitas pessoas que ouvem se inspiram. E às vezes nem ensinando, nem às vezes com o intuito de ensinar, só da gente compartilhar, né, o que a gente passou, já ajuda, Sim. né? A elas Sim, porque seguirem esse pessoas caminho. se conectam com pessoas, né? As pessoas, elas se conectam com a sua história, na verdade, né? Sim, verdade. Então, quando eu entendi que eu precisava de estar expondo a minha história, de eu estar falando com as pessoas através da internet e me expondo, no começo foi bem difícil, sabe? A exposição, mas a partir do momento que eu percebi que isso podia ajudar outras pessoas, sabe? Isso começou a fazer um sentido muito grande na minha vida. E eu comecei a... Eu descobri, assim, que ali era o meu lugar, sabe? Que ali era um propósito, realmente, que eu tinha. E, né, por mais que no começo, assim, foi muito difícil de eu chegar, de eu vencer, né, as barreiras, digamos assim, ali dentro, de eu estar vencendo nessas barreiras, de eu estar me expondo da forma como eu me exponho hoje, mas é muito gratificante, sabe? Marilene, sabe que você realmente me inspirou. Eu também sou uma cristã. Aos 18 anos eu tentei suicídio, ia me jogar do 20º andar e sabe que nunca ninguém me evangelizou. Quem me evangelizou foi o próprio Senhor Jesus. E eu, com a Sério? metade do corpo na janela, eu ia me jogar. Só que eu vi uma cruz. E era da Igreja Católica. Dali eu saí e naquele mesmo dia eu aceitei Jesus e me batizei. Depois eu me batizei em 98 nas águas de Israel, em Israel também. E uma coisa que algumas pessoas não conseguem entender porque eu não represento nenhuma igreja, eu represento Jesus. Uma coisa que as pessoas falam, quando eu vou orar, eu falo para Deus, ou o Senhor abre esse céu, eu arrombo. Então, uma vez eu falei isso numa igreja e as mulheres falaram, gente, você tem pacto com a coisa ruim. Eu falei, não, é porque com Deus ele gosta de intimidação. E aí eles falaram, você é louca. E Deus te ouve? Sim, estou viva até hoje, ele está me respondendo. Então, quando eu ia orar, eu falei, Senhor, abre esse céu, eu arrombo, eu jogo uma bomba, qualquer coisa. Mas levanta do trono para falar comigo. Porque Deus gosta disso, entende? E aí, a Deus sua gosta de influência... Sim, exatamente. A sua influência... Quando você tem intimidade com Deus, você tem ligação direta com o rei. Você não precisa nem de intercessor. Agora, com essa sua influência, como é que você chega até as pessoas? Como é que você influencia esse seu lado cristão? Porque muitas pessoas têm aquele lado, é muito crente, é muito isso, é muito aquilo. E, na verdade, quando você fala que você é cristã, porque eu acho que a religião, ela muda o comportamento, mas não muda o coração. Então, ser cristão não é ser religioso, é você se dedicar a falar do bem. Às vezes, quando eu vou num local, eu nem preciso falar de Jesus. As pessoas vão ver ele em mim. Como é que você influencia essas pessoas? Exatamente, Laura. Na verdade, né, a religião, ela vai te mostrar algo muito mais externo, né? Mas é totalmente diferente do que exatamente como você falou, é totalmente diferente daquilo de você ser transformado por dentro. Que tudo acontece de dentro para fora, né? Não adianta eu chegar e eu tentar simplesmente mudar algo por fora de mim sem eu ter sido transformado por dentro. E a única forma de eu conseguir realmente isso é através da intimidade com Deus, assim como você comentou. E uma das formas como eu influencio as pessoas hoje é justamente levando as pessoas a terem essa intimidade com Deus. As pessoas a entenderem de que Deus está muito mais perto do que a gente imagina. Até porque um dia, eu tinha uma visão de um Deus de que ele estava longe. Eu tinha uma visão de um Deus que ele estava lá, de um juiz, sabe? Que ele estava ali, de que ele ia acabar comigo, entende? De que, tipo, não, eu tô fazendo tal coisa, então, cara, Deus não tá nem aí comigo. Se é que ele existe, ele não tá nem aí comigo. E eu já discuti com Deus mesmo, eu antes, sabe, que eu tenho assim uma história que eu já tentei várias vezes suicídio,
E, inclusive, no meu testemunho, eu fui alcançada por Jesus dentro de um ônibus, um dia que eu estava para me suicidar, e da mesma forma como você relatou, eu também, menina, Jesus falou diretamente comigo, foi surreal, porque ninguém queria, assim, era muito difícil as pessoas quererem me evangelizar, sabe? Até pelo meu jeito, tudo. Eu acho que as pessoas, às vezes, olhavam e pensavam, nossa, né? As pessoas, às vezes, elas têm receio, infelizmente, a religião, às vezes, ela faz com que as pessoas elas não queiram se aproximar, Se afastar. elas têm um receio, às vezes, têm um medo, às vezes, de se comunicar, mas a verdade é que todos nós carecemos de Deus, né? Todos nós temos essa necessidade de Deus e todos nós temos essa necessidade de Jesus. E, na verdade, eu era, sim, uma pessoa necessitada, eu carecia, sim, da mensagem, né, do evangelho, mas eu era uma pessoa, assim, muito machucada, entende? E, enfim, então, assim, hoje o que eu faço, né? Hoje, assim, eu tento levar isso para as pessoas, né? Tentar, assim, fazer as pessoas entenderem de que através da intimidade com Deus, elas vão entender quem elas são, porque Deus, ele é o Criador, foi Deus que nos criou, e justamente por ele ter nos criado, ele sabe, né, para que a gente foi feito, ele sabe, ele conhece o nosso interior, sabe? Então, hoje, o que eu falo para as pessoas é a respeito disso e também em relação àquilo que elas foram criadas para ser. Porque eu um dia fui uma pessoa onde eu tive num local onde para mim a vida não fazia sentido, sabe? Então, assim, desde criança, eu era uma pessoa, assim, que a vida para mim, ela não fazia, assim, muito sentido. E, porém, você vê que é uma coisa assim, que eu acho bem interessante, porque eu acredito que todos nós, a gente, por mais que, independente se a gente acredita ou não acredita, sabe? O meu marido, ele era ateuzão, assim, de tudo. E tem pessoas que realmente elas não acreditam, né, em nenhum tipo de espiritualidade, nada, né? Mas eu acredito que todos nós carecemos sim de Deus e nós fomos criados para um propósito maior. Todos nós, eu acredito que todos nós fomos criados com um propósito maior e de que todos nós estamos aqui por um motivo, né? Que nós estamos aqui na Terra realmente para a gente ser luz, para a gente poder influenciar, para a gente poder estar nos locais, sabe? E que sim, nós fomos feitos para algo aqui maior aqui nessa Terra. E quando eu era Mari! E sabe, Mari, o que você falou hoje, né? Antes de vir para a rádio, tomando meu banho lá e meditando. Tantas preocupações cruzam nossa mente, mas quando a gente sente que Deus está dentro de nós, gente, é um conforto, é um alívio, sabe? Parece que aquele peso nas costas e da mente se vai. É Deus dentro da gente. É verdade. Hoje, Mari, você é uma Noemi. Você sabe o significado do nome? É agradável. Porque Noemi... Ai, que lindo! Noemi... Tem uma amiga que chama Noemi. Noemi significa agradável. Então, Noemi foi uma mulher que muitas pessoas não conhecem, né? Ela foi a Ruth, era como é que fala? Genro, nora? A Ruth Era nora, nora. era isto, era a nora dela. Isso. Então, Noemi, ela perdeu filhos, ela perdeu o marido, ela perdeu tudo. Sim. Só que Deus restaurou ela. Então, Noemi falava assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga. Então, só que Noemi, ela foi recebida na cidade com honras e glórias, porque Deus falou que ia colocar ela no alto. E ela falou: mas eu sou Mara, eu sou uma pessoa amarga. Não, você é Noemi, você é agradável. Então, ela é um exemplo de vida que ela conseguiu reconstruir. Então, eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que sofrem violência doméstica e dizer: a sua vida tem solução. Você não vai ser uma Mara, você vai ser uma Noemi. Amém. Amém. Mas é exatamente. E você sabe que isso daí foi uma coisa que já falou muito comigo também, porque antes eu era uma mulher muito amarga. Então, eu me via nesse local. Então, sempre que eu via, né, a respeito disso, eu lia né, nessa parte da história de Noemi, eu me via dessa forma. E é muito bacana, sabe? Tá ouvindo, né? Você falar isso, assim, nem falar, né? Não, hoje você é uma pessoa agradável. Porque eu já fui uma pessoa que muitas vezes eu não quis nem estar no meio de outras pessoas, sabe?
porque eu não me sentia uma pessoa agradável, né? Eu estava sempre de mau humor comigo mesma, eu estava sempre com problema, eu estava sempre ali com o meu interior, sempre ali tudo lascado, sabe? Então, eu não queria estar no meio das outras pessoas, né? Mas a partir do momento de que Deus ele habita dentro de uma pessoa, é impossível você permanecer da mesma forma que você está, né? É impossível você continuar da mesma forma, porque Deus ele te transforma de dentro para fora, e isso é visível para as outras pessoas. Então, onde você chega, não tem como, e você se sente bem também com as outras pessoas, você quer estar no meio de outras pessoas, é algo assim totalmente diferente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa de que eu vim de um local onde eu tinha muita depressão, então eu queria muito me isolar de tudo, eu queria muito assim ficar. Muita gente olhava para mim, é até engraçado, porque tinha às vezes umas amigas minhas que elas falavam assim: você não tem o direito de chorar, Mari, você tem olho azul. Aí eu ficava pensando, gente, esse povo, né, viaja, né? Porque eu lembro que as pessoas brincavam às vezes, faziam essas brincadeiras, mas porque as pessoas não tinham noção. E muitas vezes a gente olha, né, as pessoas por fora e a gente nunca imagina o que a pessoa está passando por dentro, né? E por isso que nós temos que ser gentil com as pessoas, porque você nunca sabe da história da pessoa, você nunca sabe o que a pessoa está passando naquele momento. E muitas vezes, eu me escondia, sabe? Por fora, eu até tentava, né, aparentar algo, mas por dentro eu tava, assim, muito destruída, sabe? E às vezes as pessoas, elas não entendiam isso, né? E era muito difícil, assim, para mim, assim, para eu lidar, para eu estar nos locais, sabe? Então, eu não queria estar em lugar nenhum, porque eu não estava bem comigo mesma, né? Então, eu preferia, muitas vezes, me isolar, que é o que muitas pessoas fazem, né? Elas se isolam porque elas não estão bem. Elas, né, estão desconectadas, digamos assim, elas estão desconectadas de Deus, ou às vezes elas pensam que Deus que Deus não as quer, ou que, igual eu comentei com vocês, né, que até que eu tento levar a intimidade para as pessoas, falar a respeito da intimidade com Deus, porque muitas vezes a gente até acredita que Deus existe, mas você pensa que Deus ele é um juiz, que ele está lá, né, com um martelo, esperando para qualquer momento ele chegar e te julgar ali, enfim. E na verdade não, né? Deus ele está ali de braços abertos, esperando realmente, né, querendo acolher cada um e para receber realmente e causar um impacto, né, na vida da pessoa, porque é impossível a gente não ser impactado a partir do momento que a gente se aproxima dele. Marinelli, eu acho muito lindo o seu trabalho. Eu olho para você falando, você está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Você simplesmente abriu seu coração em um momento da sua vida onde você mais precisou dele, do Pai, né? Nosso Deus. E ele olhou para o seu coração. Às vezes, muitas das vezes, nós passamos por sofrimentos, passamos por coisas nas nossas vidas que nós, às vezes, não entendemos o porquê estamos passando. Sim. Mas Deus, ele nos deu, ou deu ao ser humano, o livre-arbítrio de plantarmos, né, aqui na Terra. E nós, aqui na Terra, vamos colher os frutos. Vamos colher os frutos daquilo que plantamos. Então, por que muitas das vezes nós passamos por sofrimentos? Porque nós mesmos plantamos lá atrás alguma coisa que hoje estamos vivendo aquilo que plantamos. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né? Ele está de braços abertos para nos recebermos quando viemos a Ele de coração. Porque Deus olha para o nosso coração. E é muito lindo viver as coisas de Deus. É muito lindo viver aquilo que Deus tem para nós. E é baseado nisso que Deus deixou a Bíblia, né, para aquele que crê. Deixou a Bíblia como o livro, o manual da nossa vida. A Bíblia, tudo que nós precisamos está ali na Bíblia, sabe? E a Bíblia é o livro mais antigo e, ao mesmo tempo, mais atualizado na vida do ser humano aqui na Terra. Então, assim, parabéns por estar vivendo o seu propósito, parabéns por estar vivendo aquilo que Deus colocou no seu coração, que é levar a influência da Bíblia, a influência da palavra de Deus para todos aqueles que necessitam, de alguma forma, Deus em sua vida, Deus em seu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém.
Amém. E é muito gratificante, né? Na verdade, a gente poder compartilhar, né? Poder falar a respeito de Deus hoje, né? Hoje eu poder compartilhar a respeito disso. É até interessante, né? Você comentou isso a respeito de muitas coisas serem colheita, né? Na verdade, né? Existem muitas coisas com que a gente vive que elas são colheitas daquilo que nós mesmos plantamos, e tem coisas que são propósitos. Eu costumo muito falar a respeito disso, porque tem coisas que muitas vezes são também propósito. Tem coisas que é aquela coisa, né? A Bíblia ela fala que tanto pro justo ou pro injusto, que o sol ele nasce para todos, né? Então, assim, aquilo que nós realmente plantarmos, nós vamos colher. E muitas vezes tem pessoas que me procuram, por exemplo, né? Eu na minha infância, eu passei por uma situação de abuso, né? Eu fui criada numa família assim, muito difícil, então já desde pequenininho eu já tinha pensamentos de suicídio. Eu tentei suicídio diversas vezes, então assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu cheguei a ir parar em coma no hospital, e eu nunca me esqueço do dia que isso aconteceu, porque eu lembro que eu estava no hospital e no momento que eu estava em coma, eu ouvi a enfermeira falar. Eu não conseguia reagir, mas eu lembro que ela olhou para mim e ela falou assim: Nossa, uma menina tão bonita dessa, por que será que faz uma coisa dessa, né? E essa é uma realidade, na verdade, de muitas meninas, de muitas mulheres, né, que também passaram, né, que passam por isso. E hoje eu atendo, né, meninas, eu atendo mulheres que também passaram pelas mesmas coisas. E tem coisas que nós passamos que a gente não teve escolha, né? Vamos dizer assim, não foi uma colheita. Então, vamos por assim, tem situações onde, às vezes, muitas vezes eu atendo meninas que foram abusadas pelo próprio pai dentro de casa. Então, são meninas que chegam, às vezes, até mim e, cara, elas são meninas que elas estão em situações muito difíceis, porque isso trava a vida da pessoa, né? Então, assim, eu passei por isso, eu sei o quanto isso prejudica uma pessoa. Eu vivi isso na minha pele, né? As dificuldades emocionais, elas te travam, elas te prejudicam de todas as formas. E eu busquei respostas em muitos locais. Enquanto eu não fui resgatada por Jesus dentro desse ônibus, que eu sempre conto a respeito desse testemunho, antes disso acontecer, aconteceu muita coisa na minha vida. Então, eu vivi muita coisa assim que eu sei o quanto que é difícil isso na pele. E muitas meninas que hoje me procuram, elas passaram por essas situações. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? E se tem uma pessoa que está ouvindo aqui nesse momento, que passou por esse tipo de situação, né? Às vezes seja um abuso, que passou por coisas na infância, de repente, que, pô, a pessoa não tinha opção, entende? A pessoa não tinha escolha. Eram coisas que a pessoa não tinha escolha. Ou às vezes mesmo tá. Às vezes, assim, você vem de uma família difícil, então são coisas assim que você não teve escolha na vida. Eu costumo falar que isso também tem muito a ver com o nosso propósito, que normalmente os locais que nós fomos mais feridos, os locais que nós fomos mais, que nós mais passamos dificuldades, são nesses locais que envolvem muito do nosso propósito. Tudo isso envolve muito daquilo realmente que Deus também ele quer fazer através de nós. E a partir do momento que nós superamos isso, nós ganhamos autoridade também nisso para nós estarmos ajudando outras pessoas. Então, eu gosto sempre de falar a respeito disso, porque eu acredito que para tudo existe uma superação, para toda dor existe uma superação, para toda dificuldade existe uma superação, que não tem nada que a gente não possa superar, nada que, sabe, porque a própria ciência, né, ela fala que o nosso cérebro, ele pode ser regenerado, e na Bíblia fala a respeito disso, né, que nós somos renovados através da palavra. Então, assim, eu sempre falo a respeito disso também, porque a Bíblia, ela renova a nossa mente, e a partir do momento que você tem a sua mente renovada, cara, ninguém te segura, nada mais te prende. Você simplesmente se torna uma nova criatura realmente, e você fica, é como se você o próprio Deus ele começasse a te impulsionar. E na verdade a Bíblia, ela realmente, como você comentou, ela é um manual de vida. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela é um manual de religiosidade, onde ela vai falar para você, isso pode, isso não pode, pode, isso não pode. E não, cara. A Bíblia, Deus, ele é muito mais um Deus de propósito, ele é muito mais um Deus de graça. Tanto que
eu gosto de falar disso porque eu mesma, eu não merecia ser alcançada e eu continuo não merecendo Deus, eu continuo não merecendo Jesus, mas pela graça dele, eu sou alcançada todos os dias pela misericórdia. E foi pela graça que ele me alcançou. Então, eu acredito que todas as pessoas, elas têm solução, todas as dificuldades, elas podem ser superadas e que... E é isso, sabe? É isso que hoje eu falo também, né? Isso Mari, que hoje eu acredito. parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que você continue sendo usada, né, por Deus, e usando essa situação, a sua vida, o seu testemunho para superar, né, essa fase, continuar aí distribuindo essa experiência para as demais pessoas que passam por isso, principalmente a questão da empatia com o próximo, né? A gente não sabe o que é que o outro está passando e a gente sempre está ali criticando, poxa, tão bonita, tão inteligente, tão jovem, por que ela tem tantos problemas, né? Mas tá aí, você fazendo a diferença na vida das pessoas. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Muito obrigada por trazer um pouco da sua história aqui, por confiar na Rádio Mais Brasil e UK. Fica o convite para você voltar mais vezes, participar mais vezes. Acho que a gente tem muita coisa ainda para trazer e para ajudar as pessoas. Amém. E as pessoas que quiserem te acompanhar, saber um pouco mais do seu trabalho, querer tirar dúvida, querer falar contigo, como que faz para te encontrar? Então, eu tô hoje no Instagram, né? Que é no @maridevec. Eu tô também no YouTube, eu tenho um YouTube que se chama também Mari Devec. Eu tenho um YouTube também que se chama Somos Escolhidos. Eu tenho também um Instagram que se chama Ministério Somos Escolhidos, que hoje também eu trabalho com pessoas lá dentro. E eu e meu marido também nós temos um trabalho onde a gente recebe pessoas também. E é isso, Suzy. Então eu tô ali no Instagram, né? Tô no YouTube e eu tô no TikTok também, que é a Princesa e o Rei. @a Princesa e o Rei, que eu falo bastante sobre coisas sobrenaturais, eu conto várias histórias. Lá também eu falo com diversos públicos, porque eu falo bastante sobre coisas sobrenaturais, sobre experiências sobrenaturais. Mari, você E eu falo está assim em de Deus todos os de lugares, uma forma um hein? pouquinho diferente, no lado sobrenatural também. Você está em todas as mídias sociais. E também você que está nos ouvindo, que quiser saber mais, ou alguma pergunta, ou entrar em contato, pode mandar aqui a mensagem para o WhatsApp da rádio, que nós vamos encaminhar para você. Né? E agradeço também aí a sua participação, a sua intenção. E te digo uma coisa, você é merecedora sim, muito merecedora de Deus, de Jesus e de tudo de bom que existe nesse mundo, viu? Amém. Beijo, Mari! Amém. Seja bem-vinda aqui na meninas. Rádio Mais Obrigada pela Brasil. Volte oportunidade. Deus sempre, tá abençoe. bom? Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Beijos de luz. Até, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Hoje o dia já se foi. Eu não disse te amo pra ninguém. Até te